Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é a responsabilidade civil decorrente da perda de uma chance no direito de família. Ou seja, uma indenização por você ter perdido uma oportunidade de, nas suas relações familiares, fortalecer vínculos, conhecer seu filho e coisas nesse aspecto. E aí nós analisaremos como seria a responsabilidade, ou seja, a indenização por essa privação. Pois bem, no Brasil é comum que aconteça dos pais serem ausentes, ou que um pai seja contra o outro, ele faria a cabeça da criança contra o outro genitor, como bem conhecemos como alienação parental. No outro caso, seria um abandono afetivo ou algo nesse sentido. Pois bem, eu li um artigo muito interessante sobre o tema nessa semana, e ele fala sobre os requisitos gerais da responsabilidade civil para poder falar sobre os requisitos específicos da perda da indenização pela perda de uma chance. Pois bem, na responsabilidade civil comum, temos os requisitos de um ato ilícito, ou seja, contrário ao direito, um dano causado e o nexo de causalidade entre eles. Ou seja, o dano tem que ser uma consequência do ato ilícito. Não podem ser desconexos. E aí, nos requisitos específicos da perda de uma chance, teríamos a seriedade dessa perda de uma chance. Tem que ser uma chance plausível. Por exemplo, você não vai poder requerer essa indenização pela perda de uma chance por uma mera expectativa do que aconteceria. Tipo, há a expectativa, mas ela tem que ser plausível. Se for uma mera expectativa sem fundamento, sem razão, aí não há o que se falar em indenização pela perda de uma chance. E também há a necessidade da quantificação dos danos decorrentes da perda de uma chance. O que, no âmbito do direito da família, é bem mais complicado. Porque, por exemplo, porque não tem aferição patrimonial. Por exemplo, na perda de uma chance numa relação contratual, você perder você como uma casa de shows que perde o evento pelo não comparecimento de outra pessoa, de uma celebridade. Você perde uma chance e você consegue aferir quanto que você perdeu. Porque você vai ter que restituir aquelas pessoas que foram ao show. E aí você vai conseguir aferir quanto que essa pessoa perdeu, efetivamente. Agora, nas relações de família, é mais complicado. Porque, por exemplo, um pessoal, eu estou tentando me corrigir, porque aprendi recentemente que é equivocado você começar pelo exemplo. E aí, retornando, quando falamos de relações familiares, não tem patrimônio em si envolvido. Há uma relação extrapatrimonial, podemos dizer assim. Tal como ocorre na indenização por danos morais e extrapatrimoniais comuns, é difícil aferir e fica certo a arbítrio do juiz. E agora analisaremos alguns casos das relações familiares e discutiremos se é possível, de acordo com a doutrina e com a jurisprudência, a indenização pela perda de uma chance nesses casos. Pois bem, começando com o abandono afetivo, a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido que é possível, sim, a indenização pelo abandono afetivo e a perda de uma chance. Explico. Quando uma criança segue sem um de seus genitores, ela cresce sem uma base
devidamente construída. Por mais que não é certo que essa criança, que esse menor, aproveitaria bem essa chance, é uma chance passível de acontecer. E é mais improvável que o menor se dê bem na vida tendo que sair de casa para trabalhar aos 16 anos, por exemplo. E aí temos também a perda de uma chance pela ocultação da gravidez. Que nesse caso, o pai ele perderia a chance de conviver com o filho e construir uma relação com ele. Observem que, assim como no exemplo anterior, não é certeza que ia acontecer. Não é certeza que o pai se tornaria próximo de seu filho. É uma expectativa, mas tem seriedade nessa perda de uma chance. Porque a regra seria que o pai e o filho tivessem uma boa relação. E aí também temos o exemplo do aborto. O aborto, ela tem duas situações que a doutrina e a jurisprudência analisa. Que seria, primeiro, quando uma mãe pratica o aborto sem o consentimento do pai, ou quando aquela pessoa que recebe, quando a genitora ou o genitor são inférteis, e ela serve basicamente como uma barriga de aluguel, uma barriga voluntária, nesse caso ela abortaria sem consentimento deles. Analisa-se se é possível a responsabilização. A doutrina, especificamente esse artigo que eu li, e eu vou colocar na descrição, traz a possibilidade na segunda hipótese, nessa hipótese da barriga que está servindo da mulher que não é a genitora ou genitor, pois confiada para receber essa criança e sendo de confiança do casal, né? Eles confiam que o filho vai nascer e não está no controle deles, tá? Com essa pessoa e tem a expectativa de que ela venha a nascer. E é uma chance real. E aí surge essa responsabilidade. E aí temos a perda de chance decorrente do término da relação. Esclarecendo. Quando vocês. Calma. Sem exemplos e um conceito. Seria quando uma das partes de um relacionamento perde uma chance, seja de emprego, seja de um serviço, que não é aproveitada em razão do relacionamento, e aí as partes terminam depois. Não é a doutrina e a jurisprudência não entendem que é possível a responsabilização civil nesses casos. Por quê? Porque as partes são civis e plenamente capazes e ela tomou essa decisão de não acolher essa vaga de emprego, essa oportunidade de serviço, por vontade própria. Também não decorre de um ato ilícito. Se você faz alguma coisa por causa do seu relacionamento, não é possível dizer que decorreu de um ato ilícito. Você estava recusando porque queria ficar com aquela pessoa e você é civilmente capaz de decidir se você iria para aquele emprego, se você prefere o relacionamento. Você não pode culpar aquela pessoa por causa disso. Também geraria uma insegurança jurídica extrema. Você está com um relacionamento com a pessoa, ela recusa uma
um emprego, uma oportunidade por causa de você, porque vocês estão juntos, e aí você não poderia terminar, porque teoricamente ela fez algo por você, entende? Geraria uma situação difícil mesmo no relacionamento. E aí surgiria muitas e muitas ações sobre isso. E aí, concluindo, é possível a responsabilização pela perda de uma chance no direito de família, mas não é em todos os casos e tem que ser bem analisado no caso concreto. E também tem essa questão da dificuldade de aferir o quanto que seria o dano perdido, quer dizer, seria a chance perdida naqueles casos que o pai perdeu a chance de conviver com o filho, que o casal não pôde ter o filho, porque é subjetivo e aí cai nas mesmas complicações dos danos morais de uma maneira geral. Mas, assim como no dano moral, você não deixa de indenizar porque não é possível fazer na medida concreta. E é isso, pessoal. Obrigado, até a próxima.